Glória a Deus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Deus é conosco. Aleluias. O nome do Senhor seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Provérbios, a partir do capítulo 1, versículo 7. É sempre uma honra estar na presença de Deus, é sempre glorioso poder ser muitas vezes um canal, uma ferramenta em suas mãos. É gostoso, é maravilhoso. Eu certa vez em oração, há muitos anos atrás, muito tempo atrás, por estudar tanto a palavra do Senhor, em uma oração uma vez eu falei: Senhor, de que adianta tanto entendimento, conhecimento que o Senhor me dá, se não tenho a quem ensinar? Se não sei tenho nem pessoas para conversar ou discutir a mesma ideia, o mesmo pensamento. Discutir, eu falo da questão boa, a palavra de Deus, conversar com alguém. Então, o que me adianta eu ler tanto, estudar tanto, o Senhor me ensinar tanto, das dúvidas em que eu tenho, o Senhor tirar as minhas dúvidas, se eu não tenho a quem transmitir? E após essa oração, depois de um tempinho, foi que o Senhor foi começando a trabalhar muito em minha vida através da palavra do Senhor. Ainda assim, preciso muito aprender, muito a ouvir e pouco a falar. Compreender mais da palavra de Deus, da sua doutrina, do seu ensinamento, e compreender mais um pouco de ser cristão. Abra as vossas Bíblias, já estão abertas no livro de Provérbios, o livro de Provérbios, estava na cabeça 1 João, mas tu leu. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da ciência ou sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vou ler novamente. O temor ao Senhor é o princípio da ciência ou sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Curva as vossas cabeças. Senhor Deus, estamos aqui, meu Senhor, diante mais uma vez para glorificar e exaltar a sua glória, a sua majestade, a sua plenitude, o teu poder, a sua grandiosidade, Senhor. Que muitas vezes ainda não existe palavras nem compreensão humana para descrever o quão grande tu és sobre as nossas vidas, sobre essa terra, sobre tudo que nela há. Te apresento, Senhor, a palavra desta noite, te apresento, Senhor, a doutrinação dessa noite, porque ela vem proveniente do Teu Espírito Santo, pois a palavra diz: não andeis, nem vos preocupeis com o que há de pregar, porque isso, Senhor, vem do Teu Espírito. Então esta palavra, essa transmissão é sua, essa mensagem é sua, não é minha. Eu sou apenas, Senhor, uma ferramenta em Tuas mãos, pronto para ser usado por Ti, Senhor. Então gratos somos a Ti pela palavra, pela mensagem, por todos que aqui se encontram diante da Tua presença. Mas o que há mais de importante, Senhor, para todos nós, é a Tua essência, é sentir a Tua glória e a Sua majestade aqui. Porque toda glória e toda exaltação é para o Teu santo e poderoso nome, para glorificar o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reinará e reina para todo sempre. Amém. Pode sentar, igreja. O tema da nossa palavra esta noite é obediência a Deus. E o que é ser obediente a Deus?
As pessoas têm um mau conceito sobre obediência, que é ir à casa do Senhor, ir à igreja. Mas obediência é totalmente diferente do que ir à casa de Deus. Obediência é ouvir a voz do Senhor e assim atendê-la. Que é onde chega no nosso primeiro tópico de obediência, que é exatamente Moisés. Moisés foi o homem que nunca ouviu a voz do Senhor. Foi criado e doutrinado no meio do povo ímpio, no meio do povo pagão e adoradores de outros deuses. E ainda assim, quando Moisés deixou a terra do Egito, que viveu na terra de Midian, que casou com a filha de Jetro, e assim virou pastor de ovelhas. E após ele subir ao monte, uma certa vez, olhou-se para uma sarça e ardia em chamas. Aleluias, glória a Deus. E de imediatamente ele virou as costas e como se estivesse duvidando, eu acho que Moisés chegou, acho que eu estou ficando louco. Eu estou vendo uma planta pegar fogo e ela não se consumir. E o Senhor assim quando viu Moisés virando as costas, falou: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E a partir daquele momento, o Senhor falou com Moisés. A primeira obediência de Moisés ao Senhor foi tirar a sandália dos seus pés. E sem pensar duas vezes, ele tirou. E o Senhor designou uma missão a Moisés. Está em Êxodo, capítulo 3 e 4. Que era salvar o povo de Israel das mãos de Faraó. Um povo que clamava há 400 anos, vivendo sobre jugo, vivendo sobre obediência, aqueles que basicamente no início eram amigos. Mas Deus assim mesmo, por tanto clamar, ouviu as suas vozes e enviou Moisés como profeta, e Moisés obedeceu à voz de Deus. Mas entramos em um tópico em que se encontra aqui: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria ou ciência. Mas o que significa temor ao Senhor? Eu peguei num dicionário um certo pedaço em que chega a ser a nossa compreensão, que é: temor ao Senhor é o sentimento de respeito profundo ou de reverência por Deus. Mas não é um temor ruim, né? Tipo, se eu fizer tal coisa eu vou para o inferno. É o temor bom, é o medo bom. Eu posso comparar, por exemplo, que é muitas vezes o medo do excesso de velocidade em certa rodovia que vai te permanecer vivo. É esse medo, porque se você não ultrapassar certa velocidade em uma rodovia, você sabe que não ocasionará um acidente. E não ocasionando um acidente, você está preservando a sua própria vida. É o temor bom. É o mesmo temor que nós temos a Deus. Não devemos temer a Deus por medo de ir para o inferno. Ah, se eu não obedecer a Deus, o Senhor vai me lançar ao inferno. Não. Eu temo ao Senhor, porque primeiro eu quero ser sábio, e segundo porque eu amo a Ele. E eu sei que o Senhor me ama. E nós entramos na mesma conjectura. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E encontramos uma certa citação em Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, é onde se enquadra. Davi era segundo o coração de Deus, porque tudo que Deus falava, Davi ouvia e obedecia. E Davi era um homem tão humilde que tudo que ele fazia também ele consultava a Deus.
toda dúvida que ele tinha, ele chegava, dobrava os seus joelhos: Senhor, como eu faço? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? E da forma que o Senhor falava, Davi obedecia. E Davi era um homem próspero. O reinado de Davi foi um reinado de paz. Deus protegeu o povo de Israel quando Davi era rei. Então a obediência, ela é essencial em nossas vidas. Para a primeira coisa, devemos ter a comunhão com Deus. Como podemos ser obedientes a Deus? Dizer que somos obedientes a Deus e não temos a comunhão com Ele. Toda obediência é o princípio da sabedoria. E todo sábio obedece a Deus. Todo sábio busca a sua presença. Todo sábio busca a tua glória. Todo sábio busca a sua majestade. E se tornar íntimo de Deus. Porque a intimidade é a melhor coisa que todo ser humano tem. Por que naqueles tempos de Jesus Cristo existiam mais milagres? E não nos tempos de hoje vemos poucos milagres. Porque poucos se submetem a Deus. Poucos querem uma intimidade com Deus. Não mudou, a palavra diz que o mesmo Deus, Ele é ontem, hoje e será amanhã. Então Ele não muda, Ele é eternamente o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que promete, irá cumprir a promessa em nossas vidas. Ele é o mesmo Deus que nos livra da mão dos nossos inimigos, que nos cura, que nos liberta. Mas é porque o homem hoje decidiu se viver por si só. Ouvir a si e as pessoas. E quantas vezes Deus está falando e dizendo não faça, e Ele faz. Isso não é temor a Deus. E esse não é sabedoria. Então, ainda continuando, a instrução da obediência, em primeiro tópico a obediência, ela vem do latim obedire, que é igual a escutar com atenção. Obediência vem do latim obedires, que é escutar com atenção. Atenção, e audires, escutar. Pode ser classificada como uma das virtudes. Olha só, obediência é uma virtude. E se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas pelo outro. Então, obedecer a Deus é uma virtude. Quantas virtudes nós temos? Nós podemos alcançar. Mas não se esqueça, nós não somos perfeitos, mas nós também devemos buscar a perfeição no Senhor Jesus. Nós estamos hoje em um culto de doutrina. E entender que a obediência, ela é essencial em nossas vidas. Eu venho hoje quase o dia todo meditando nisso. Essa palavra me veio pela manhã, trabalhei o dia todo, ouvindo um podcast, falando do Senhor, da caminhada do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, dos seus ensinamentos, das suas doutrinas, o dia todo. Mais de 6 horas de podcast e ainda não terminei. E trabalhei o dia todo, mas pensando exatamente sobre a obediência a Deus. Qual o sinônimo? O que é obediência a Deus? Será que eu obedeço a Deus? Nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Nós ouvimos as suas leis, os seus mandamentos, estamos dispostos a obedecer? As regras. Às vezes nós obedecemos mais ao homem do que ao próprio Deus. Ouvimos mais ao homem do que ao próprio Deus. Certo. Então, como podemos entender os mistérios do Senhor? Como podemos se entregar as nossas vidas a Deus se nós não compreendemos o princípio do ensinamento da palavra? Obediência. Elias, em um certo momento, entrou num estado de aflição extrema por causa da perseguição de Jezabel contra os profetas do Senhor.
E o Senhor insistia: Elias, saia da caverna, Elias. Ande. E mesmo em momento de aflição e questionamentos de Elias, o profeta, ainda assim ele ouviu a voz de Deus e saiu da caverna e continuou caminhando ao deserto. E por ele ser obediente ao Senhor, houve a providência, porque Deus providenciou a Elias alimento até que ele chegasse ao seu destino. E ainda continuando, o termo obediência, tal como a ação de obedecer, conduz da escuta atenta à ação, que pode ser puramente passiva ou exterior, ou pelo contrário, provocar uma profunda atitude interna de resposta. Então, a obediência é você ouvir e imediatamente cumprir aquela palavra que você ouviu. Uma atitude tomada e não desprezada. Se seu pai fala: meu filho, vai ali no mercadinho e compre pão. Aí você vai no mercadinho e compra doce. Quando você chegar em casa, vai tomar uma bronca certa, porque você não obedeceu ao seu pai. E vai criar naquele momento, não usaria o termo desprezo de uma forma correta, mas uma certa tristeza pelaquele filho não ter lhe obedecido. Mesmo assim, é o nosso Senhor. Ele nos ensina e nos mostra o caminho que nós devemos andar. Quando nós falamos: sim, Pai, estou disposto a te ouvir a tua voz e andar os caminhos que o Senhor definiu para mim, o coração do Senhor o tanto se alegra. Mas quando nós desprezamos a sua doutrina e a sua palavra, já muda, porque nós não amamos ao Senhor. Amamos as questões do mundo. Obedecer a requisitos ou proibições, realizar-se por meio de consequentes ações apropriadas ou omissões. Obedecer implica, em diversos graus, a subordinação da vontade de uma autoridade, o acatamento de uma instrução, o cumprimento de um pedido e a abstenção de algo que é proibido. Obedecer é acatar a ordem de uma autoridade. Quem é a nossa autoridade? O nosso Senhor. Obedecer é acatamento de uma instrução. Quem é que nos instrui? O nosso Senhor. É o cumprimento de um pedido e a abstenção de algo que é proibido. Se o Senhor fala: não faça tal coisa, você obedece: não irei fazer. Você está abstendo disso, está deixando de lado. E quando o Senhor fala é proibido e você cumpre, você está sendo obediente a Deus. A palavra diz, eu não canso de falar em Salmos 1, bem-aventurados que não andam segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, alegre é aquele que não ouve segundo o conselho dos ímpios. Então ele está disposto a ouvir a voz do Senhor e a obedecê-la. Então nós chegamos às consequências da obediência a Deus, já próximo de finalizar. De obediência a Deus é a paz em Cristo Jesus. Isso é uma consequência. As súplicas e as orações atendidas, isso é uma consequência. Em seus determinado tempo, claro, eu deixei uma ênfase aqui, que as súplicas e as orações atendidas em seu determinado tempo, porque nem tudo é imediato. Porque o Senhor diz: irei fazer de ti uma grande nação. Foi a promessa que o Senhor fez a Abraão. Só que a esposa de Abraão tinha pressa e queria logo adiantar isso. Aí deu logo a sua concubina para que Abraão tivesse logo um filho. Ela se antecipou. Ela não acreditou. Nós encontramos que quando o Senhor falou a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que a esposa dele, Sara, daria filho,
a uma criança. Ela duvidou, é tanto que a palavra diz que dentro dela mesma ela riu. E os anjos que estavam ali falaram: por que a sua esposa ri? Por acaso ela duvida da capacidade do nosso Deus? E aí ela tentou enganar a Deus, mentindo. Não, eu não ri. A palavra diz que enfaticamente ele chegou e falou: sim, você riu. É como se a gente dissesse: por acaso está dizendo que eu estou mentindo? Ela duvidou. Deus cumpriu a promessa a Abraão? Cumpriu. Sara deu um filho a Abraão na velhice, Isaque. E assim foi se cumprindo a promessa, que Abraão se tornou pai de multidões. Então a obediência a Deus nos traz a resposta do Senhor no determinado tempo dele. Hoje eu vi um homem, hoje ele é cristão, conhecido como Tiago Nigro, um dos maiores investidores aqui no Brasil. Tem uma empresa chamada Rico. E ele começou a converter-se à palavra do Senhor lendo Provérbios. E lia Provérbios, e lia. Mas ele não acreditava em Deus. Ele não sabia que a Bíblia é um conjunto de vários livros. E um certo dia ele estava em Portugal e um homem que hoje é amigo dele, ele não conhecia, falou para ele sobre o livro de Provérbios e falou assim: mas a Bíblia ensina assim, tem um homem muito inspirado, um homem muito sábio, e está escrito na Bíblia. Na Bíblia? Sim, o livro de Provérbios, um homem que foi instruído pelo Espírito Santo do Senhor. E após ele lendo, uma certa vez ele se questionou: será que Deus existe? Será que Deus existe? Veja como Deus trabalha na vida do homem. E aí ele encontrou uma outra pessoa no caminho dele e falou bem assim: sim, Deus existe. Ele: como assim Deus existe? Você pode provar? Faça assim, faça um teste. Ore a Deus, peça a Ele: Senhor, se o Senhor existe, me dê um sinal em 7 dias. Bom, ele não tinha nada a perder. Ele chegou na sua casa, dobrou seu joelho no banheiro e falou: Senhor, se realmente o Senhor existe, me dê um sinal em 7 dias. E ele ficou ansioso, ele diz. Ele ficou totalmente ansioso. E ali agoniado, primeiro dia, passava, ele: rapaz, será que vai vir esse sinal? E segundo dia: rapaz, eu acho que será. E ficou aquela coisa, passou 7 dias. Nada aconteceu. Só que ele ficou frustrado, porque no coração dele, ele queria acreditar que Deus existia. Mas nada aconteceu. Aí chega no 8º dia. Deus é maravilhoso. No 8º dia, um homem que ele nunca viu chega ao encontro dele e fala toda a sua vida diante dele. Coisas íntimas que só ele sabia. E ele começou a chorar. Naquele momento, ele disse que eu sou duro para chorar. Eu não choro. Mas nesse dia meu coração amoleceu de uma forma que eu desabei em lágrimas. No 8º dia. E aí ele voltou para aquele cara que ele conhecia em Portugal e falou bem assim: cara, aconteceu isso aqui, mas por que Deus não fez em 7? Fez em 8. Aí ele falou: Deus queria que você soubesse que Ele existisse, mas Ele queria provar uma coisa para você, que não é no seu tempo, é no tempo dEle. Aleluias! Para você ver, apenas um conselho de um homem que ele não conhecia, ele chegou a conhecer a Deus. Deus ouviu o seu coração e compreendeu que o seu coração era voltado para as obras dEle. E Deus deu uma missão para ele ainda mais: vai e pregue a palavra do Senhor. Use todo o seu aparato. Ele falou: não, eu vou vender as empresas, tudo, vou largar aí, vou sair pregando a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo tocou no coração dele e falou: você não precisa desfazer de tudo. Você pode usar o que você tem para transmitir a minha palavra. Tão leve quanto estar descalço. Olha a propaganda. E assim o Senhor usou tudo. E hoje, um cara que tem um canal muito grande sobre finanças, e ele prega a palavra de Deus, leva pastores para pregar a palavra de Deus e ensina
a palavra de Deus para pessoas que estão ali apenas para ouvir sobre finanças. E uma coisa, os vídeos mais assistidos dele são quando são relacionados à palavra de Deus. Ele ouviu um conselho, obedeceu e alcançou a graça do Senhor. Por isso a importância da obediência, porque ela nos traz felicidade e nos traz a presença de Deus e nos torna corações puros, e obediente nos torna sábios. Uma palavra final. A obediência nos leva para o caminho certo. Jamais duvide disso. Eu não tinha isso tudo preparado. Estava um tanto preocupado. Porque assim que o pastor falou comigo ontem, o pastor normalmente fala um dia antes ou pela manhã para me preparar. Ele falou ontem à noite. E na hora que o pastor desligou o telefone, ouvi a voz, obediência. Eu falei, Senhor, esses dias uma correria braba que eu tô. O que é que eu irei levar? Obediência em quê? Aí me veio o versículo, Provérbios capítulo 1, versículo 3. A obediência ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Versículo 7, desculpa, Provérbios capítulo 1, versículo 7. E para finalizar, igreja, compreendam uma coisa: quando nós estamos nos caminhos do Senhor e obedientes à sua voz e ouvindo seus mandamentos, se aproximamos cada vez mais dele. Nele nós encontramos a paz, nele encontramos a longanimidade, nele encontramos sossego e temperância. Porque o mais essencial para todos nós que vivemos nesse mundo atribulado é encontrar no Senhor a paz em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus Cristo.